Pronto, a gente também já está ao vivo no YouTube. Só um momento aqui. Então, vamos começar. Gostaria de agradecer a presença de todos, hoje aqui na nossa sala do Zoom, da ISCOM Ceará, e também no YouTube. Hoje a gente tem mais uma palestra especial, né, dentro da nossa programação, do nosso festival de domingo. E hoje é mais especial ainda porque é um dia de aparecimento, né, o dia do aparecimento de Shrimati Gangamata Goswamini. E para falar um pouco, né, sobre essa Vaishnavi, a gente convidou Gitamita, né, ela está aí, bondosamente aceitou o nosso convite para fazer essa apresentação. Antes de passar a palavra para a Gitamita, eu gostaria de falar algumas palavras, né, a respeito do currículo dela. É a primeira vez que ela está vindo aqui, né, nessa nossa sala e no YouTube também, então, fazer uma apresentaçãozinha rápida e passar a palavra, tá bom? Então, Gitamita, ela é discípula de Hridayananda Dasa Goswami. Ela tem servido a comunidade Vaishnava desde 2016 e também tem servido, né, ao Ministério Vaishnava e à Secretaria de Adoração da ISKCON desde 2018. E Gitamita também ela é membro do SABA, que é a Assembleia Bhagavata dos Conselheiros Espirituais, que fornecem, né, as verificações e os balanços sobre a autoridade do GBC. Ela tem formação na ISKCON em adoração, comunicação, supervisão zonal e hermenêutica pelo SAC, que é o Comitê de Aconselhamento Chástico, e também atua como doutora e professora universitária em língua, literatura e história das religiões. Então, seja muito bem-vinda novamente, Gitamita. Passo a palavra para você. Hare Krishna. Hare Krishna, bom dia a todos e todas. Agradeço o convite da ISKCON Ceará e agradeço a apresentação do Parama Karunaji. Então, hoje é um dia muito especial, né? Como ele disse, é o aparecimento de Gangamata Goswamini e também é o dia de Ganga Puja. E como essas histórias elas se intermeiam, eu vou falar um pouquinho primeiro de Ganga e em seguida a gente fala sobre Gangamata Goswamini, né? Então, primeiro vamos falar nossas orações de praxe, né? Por favor, repitam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, faço essa apresentação em dedicação à sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. E eu vou apresentar, né, um verso da Bhagavad Gita, e aí logo em seguida a gente fala um pouquinho. Então, hoje é Gangamata Goswamini e Ganga Puja. Então, na Bhagavad Gita, a gente tem esse verso aqui, tradução e significado por Sri Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Então, na Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 31, a gente tem esse verso aqui, né, que é Pavana Pavatam Asmi Raja Shastra Britam Maham Jashanam Makaraschasmi Shrotasam Asmi Janavi. Eu vou ler a tradução. Dos purificadores sou o vento, dos manejadores de armas sou o Rama, dos peixes sou o tubarão e dos rios que correm sou o Ganges. Então aqui Krishna está dizendo
quais são as suas opulências, quais são suas características, e dentre elas, dentre os rios, como ele faz, nesse capítulo ele apresenta várias categorias, várias entidades vivas, várias coisas que estão manifestas, né, no mundo material, e ele se identifica com alguma delas, e dentre os rios, ele diz que ele é a própria Mãe Ganga. No significado, Srila Prabhupada apenas comenta sobre o tubarão, né? Então, ele é bem curtinho. De todos os seres aquáticos, o tubarão é um dos maiores e, com certeza, o mais perigoso para o homem. Então, o tubarão representa Krishna. Tem essa ideia, né, de Krishna como uma pessoa suprema, como numa situação de hierarquia, e aí, por isso, Krishna se identifica como o tubarão, que é o mar dos peixes, e né, o mais poderoso, como analogia das opulências de Shri Krishna. Então, vou oferecer minha reverência ao mestre espiritual, e aí a gente comenta mais sobre isso, certo? Uma Gyana Tibrandasya, Gyananjana Shalakaya, Chakshurum Militam Gyana, Tasmai Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Manobishtam, Staptam Gyana Bhutale, Swayam Rupa Kadamahyam, Dadati Swapadantikam, Vanchakalpatarubhyascha kripa sinubhya eva cha pacitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Prasam Kalesh Mate Haridananda Goswami Tinamne. Namo Vishnu Padaya Prasam Kalesh Mate Bhaktivedanta Tinamne. Namaste Saraswati Devi Gaura Vanpracharne Nivishesha Shunyavadi Paschatyaja Shatarine. Pronto. Então, primeiramente, eu vou apresentar como é que Ganga surge, né, nesse mundo, até a gente chegar no passatempo de Ganga Mata Goswami. Então, lá no Srimad Bhagavatam, quinto canto, né, no capítulo 17, a gente tem essa explicação, né? O Senhor aparece como Vamana e pede 3 passos de terra a Bali Maharaj. Um dos passos perfura a cobertura do universo e 3 gotas do Oceano Causal caíram de lá por sobre a cabeça do Senhor Shiva. Essas gotas são Ganga Devi. Eu não sei se o público, como é amplo, como é geral, acho que a gente tem que contextualizar um pouquinho, né, esse passatempo. Então, é isso que dá para fazer agora. De acordo com a cosmologia védica, né, com a cosmologia da literatura que dá base à nossa tradição Vaishnava, há 3 sistemas planetários, que são os sistemas dos planetas celestiais, que não se confunde com o plano espiritual em si, né? Mas são planetas celestiais, onde vivem os semideuses, o nível intermediário, que é onde nós estamos, a Terra, e tem o nível inferior. E esse aglomerado de planetas, nesses 3 níveis, eles estão como se fossem embalados, involucrados numa grande concha, vamos dizer assim. E aí, para fora dessa concha, a gente tem essa imagem que está aqui, no segundo aqui, que seria Vishnu deitado no oceano causal e o plano espiritual. E nessas esferas que a gente vê aqui são vários, vamos dizer assim, mundos, né? Então, existem milhões e bilhões de mundos e nós estamos em uma dessas esferas. E Vishnu está deitado sobre um oceano causal, né? E aí foi desse oceano que vem Mãe Ganga. Então, o Srimad Bhagavatam, ele relata que, muito tempo atrás, o rei Bali, ele conquistou esses 3 planetas, esses 3 níveis de planetas celestiais dentro da nossa esfera, né? Ele conquistou todo o mundo. E aí, ele expulsou os semideuses das suas residências nos planetas celestiais e tomou, né, os planetas celestiais. Aditi, que é a mãe dos semideuses, ela ficou muito insatisfeita e angustiada com essa situação, então ela jejuou
e orou a Krishna que resolvesse, né, como todas as grandes histórias que nós temos acesso na nossa tradição, sempre que há uma grande turbulência na ordem das coisas, né, devotos e devotas fazem austeridade e orações pedindo a Krishna, a Suprema Pessoa, que interceda, trazendo de volta a ordem onde há um caos. E aqui não é diferente, a Aditi, mãe dos semideuses, ora Krishna para que resolva essa situação com Bali Maharaj, restabelecendo a ordem social, né, a ordem cosmogônica nos 3 níveis da existência, dentro desse mundo. E então Krishna aceita, né, o pedido de Aditi e ele aparece como Vamanadeva, que é uma forma de um Brahmana mendicante, né, anão. E aí, quando Vamana vai ter uma né, uma conversa com Bali Maharaj, na nossa tradição é costume dar doações aos brahmanas, né, aos sacerdotes, professores, intelectuais. Eles, na verdade, eles vivem, né, desde tempos imemoriais, eles vivem a partir das doações, porque a sua atividade cotidiana não envolve desenvolvimento econômico, mas sim o ócio contemplativo, né? São pessoas que se dedicam ao estudo, à meditação, ao ensino, e aí como essas atividades não geram valores financeiros, geralmente, hoje a gente sabe que a educação né, totalmente financeira, né, a custo, mas na nossa tradição não era assim, né? Isso é um sintoma de Kali Yuga, né, dessa era atual. E aí o que acontece é que quando um Brahmana visita alguém, independente da classe social, essa pessoa dá presentes, dá doações para que tenha a bênção dessa pessoa e, ao mesmo tempo, cumpra com a etiqueta social, né, que é de você receber hóspedes com presentes, praçada, água para se limpar, ao se banhar, e, enfim, é uma etiqueta mesmo que nós temos na cultura de Krishna. E então, quando Vamanadeva, como Brahmana, uma encarnação do próprio Senhor Krishna, aparece para o rei Bali, ele pede 3 doações, né? 3, na verdade, uma doação que seria 3 passos de terra, ele diz, eu quero 3 passos de terra, e Bali diz, nossa, isso não é nada para mim, que sou dono dos 3 mundos, né? Dominei tudo que tem aqui, claro que eu te dou. E aí a questão é que, como Suprema Personalidade de Deus, Vamana, que é a primeira imagem aqui, vocês veem, Vamana, então, se expande em uma forma gigantesca, e aí ele dá 3 passos, né? Na verdade, ele dá 2 passos, e o terceiro acaba sendo na cabeça de Bali, mas do primeiro para o segundo passo, ele já engloba os planetas celestiais, que era o desejo de Aditi, devolvendo a residência, tomando de volta, né, com esse passo, ele toma de volta, devolve aos semideuses, só que quando ele faz isso, o seu dedão rompe a esfera, né, a concha que nos abriga, e faz com que 3 gotas do oceano causal, onde está Vishnu, desça, né, nesse mundo. E aí, essa água, ela já é incrível, já é, né, assim, sagrada, porque é do oceano Karana, é o oceano onde Vishnu se deita, já é água sagrada, mas ela se torna mais especial por tocar o dedão do pé de Vamanadeva e por aparecer nesse momento de um passatempo sagrado. Quando Ganga entra, né, nesse mundo, ela vai primeiramente para os planetas celestiais e ela fica ali. Só que na Terra tem um rei, que é Bhagirata, que ele deseja que a mãe Ganga desça até nós, os planetas intermediários, onde está a Terra, para beneficiar todas as entidades vivas.
E aí ele ora para que isso aconteça, e Ganga acaba aparecendo para ele em suas orações e diz para ele, sim, eu não tenho nenhum problema, gostaria muito de vir, só que ela diz, se eu descer dos planetas celestiais para a Terra, eu vou descer com tanta força que eu vou perfurar a Terra e eu vou parar nos planetas inferiores. Então, não é bom nem para a Terra, né? E, enfim, e para mim, prefiro ficar nesse âmbito intermediário. E aí ela diz, se você conseguir alguém que vá segurar essa minha força, que vá, né, me receber, eu venho. Então, Bhagirath começa a fazer orações pedindo para que alguém apareça, e essa pessoa foi o Sr. Shiva, né? E aí Shiva aceita sustentar Ganga em sua cabeça, porque só ele, na verdade, conseguiria essa proeza. E aí é dito que desde então Ganga tem fluído dos planetas celestiais para a cabeça de Shiva, e aí nas regiões dos Himalaias o Ganga corre a partir dessa dinâmica. E como a mãe Ganga, ela não é um rio comum, né? Ela tem todo esse passatempo, ela tem toda essa justificativa na nossa tradição, é dito que qualquer pessoa que entre em contato com ela, seja se banhando, seja tomando sua água, se livra de qualquer contaminação e se torna elegível à liberação. E voltando para o nosso lar, né, para o Supremo, de onde Ganga se origina. E aqui eu coloco mais um verso, né? Tendo lamentado por eles e oferecido água suficiente ao Ganges, banharam-se no Ganges, cuja água é santificada, devido à mistura do pó dos pés de lótus do Senhor. Então, é só para citar mais um verso que ratifica, na verdade, confirma a sacralidade do rio Ganga. Lá no Srimad Bhagavatam, no quinto canto, né, capítulo 17:1, é dito o seguinte: todo ser vivo pode imediatamente purificar sua mente da contaminação material tocando a água transcendental do Ganges, mas suas águas permanecem sempre puras. Como o Ganges toca diretamente os pés de lótus do Senhor, antes de descer dentro desse universo, ela é conhecida como Vishnupadi. Mais tarde, ela recebeu outros nomes, como Janavi e Bhagirati, que é o nome do rei que orou para que ela viesse. Então, nós sabemos que na cultura indiana, Ganga ela é celebrada, ela é respeitada, ela é conhecida como aquela que provê tudo, né? Ela é a grande mãe da nação indiana, porque é dela que vem a água para a irrigação, né, das plantações, que vai dar o alimento, ela que oferece a purificação espiritual para os rituais, e ela toda a dinâmica de populações inteiras estão baseadas no rio, né, na Mãe Ganga. Então, por exemplo, como na foto que eu coloquei aqui, as pessoas tomam banho no Ganges, é a água que muitas vezes que chega nas casas da região por onde ela passa. Então, a Mãe Ganga ela tem esse aspecto de mãe mesmo, né? Sem contar que ela é base para muitas práticas, né, espirituais, meditação e outros rituais que eu vou falar mais um pouquinho à frente. Aí no significado desse mesmo verso, Srila Prabhupada diz o seguinte: neste verso, Shukadeva Goswami descreve as glórias do rio Ganges. A água do Ganges é chamada Patita Pavani, a liberadora de todos os seres vivos pecadores. É um fato comprovado que uma pessoa que toma banho regularmente no Ganges é purificada externa e internamente. Externamente, seu corpo se torna imune a todos os tipos de doenças e internamente ele gradualmente desenvolve uma atitude devocional
em relação à Suprema Personalidade de Deus. É dito que o Gandhi, né, mesmo recebendo toda esse contato humano, né, sendo tão usado socialmente para atividades cotidianas, como tomar banho, lavar roupa, etc., que ele não se contamina. E aí tem dois fatores interessantes. No livro A Glória Oculta da Índia, escrito por um discípulo de Srila Prabhupada, Satyaraja Dasa, ele diz que... Deixa eu achar aqui. Ele diz o seguinte: Dr. John Howard Northrop, um co-ganhador do Prêmio Nobel de Química de 1946, disse: sabemos que o Ganges é altamente contaminado. Ainda assim, indianos bebem sua água, nadam nele e ficam aparentemente ilesos. Talvez bacteriofage, ou uma bactéria destruidora de vírus, normalmente presente em lugares chamados Sewagel, estão presentes ali e tornam o rio estéril. Independente da razão, né, se há uma bactéria que destrói os vírus presentes na água, de qualquer forma, seria um arranjo divino para que a água se mantesse pura. Tem outra história também muito conhecida de que quando a Índia começou a conversar com o Reino Britânico, que acabou dando muito mal, né, porque a gente sabe que houve um período muito longo de domínio britânico sobre a Índia, e uma dessas trocas, o Reino Britânico convidou um líder governamental da Índia para ir para lá. E ele disse assim: eu não vou porque eu tomo banho no Ganges todos os dias. Como que eu ficaria sem esse contato? E aí falaram, não tem problema, a gente enche barris com água do Ganges e levamos no navio, e aí você vai ter um suprimento de água para você tomar seus banhos diários, fazer sua ritualística e tudo mais. E então fizeram isso. E aí o interessante não é nem isso, né? Que é para ver a devoção do rei, né? Do líder governamental. Tem muitos reinados na Índia, então possivelmente ele era mesmo um rei. Então o surpreendente é que coletaram a água do Ganges, que aparentemente estava turva, né? Estava escura e tal, com detritos e coisas mais, e levaram para o navio e fizeram a viagem que leva, né, semanas, se não meses, não tenho certeza exata do prazo. Mas, enfim, quando chegaram lá, que foram abrir os barris, a água estava limpa, ela estava cristalina. E essa história é muito conhecida, porque ela é registrada em livros de história britânicos, porque eles não acreditavam, né? Eles ficaram surpreendidos. Então, a Ganga só mostra que ela é realmente uma entidade, né? Nós sabemos na nossa cultura que tudo é alma e que há pessoas, né? Há seres individuais que presidem algumas coisas, como os locais sagrados, rios, e assim por diante. Então, Tula, assim, né? Enfim, e aí nós vemos que Ganga é realmente mística, ela é realmente uma grande personalidade e que ela tem realmente esse dom que é da pureza, da purificação, tanto de si mesma, né, ela é sempre pura, como oferece essa purificação a todos e todas que entram em contato com ela. Então, aqui ainda é continuação, só está dizendo que milhares e milhares de pessoas vivem em função do rio. Muitos sábios cantaram suas glórias, como Shankaracharya, e você tem outros rios que são tão sagrados quanto, né, Ganges, Jamuna, Godavari, Kaveri, Krishna e Narmada. E qualquer pessoa que vive na Terra, adjacente a esses rios, é naturalmente avançado em consciência de Krishna. Então, aqui Prabhupada está dizendo que só de viver próximo a um desses rios já seria uma bênção
Aqui eu mostro como é que ele surge, né, nesse mundo materialmente, né, como é que ele aparece. Então, você tem essas cidades sagradas, né, Gangotri, Devaprayag e Rishikesh. Então, ele surge com uma foto aqui da esquerda, mostra um fio de água, né, que vem dos Himalaias, das geleiras, e aí depois há esse encontro de dois rios, e é, na verdade, esse encontro de dois rios que vai ser o Ganga, que a gente vê aqui do lado direito, a última foto, que vai fluir, passando por várias cidades, inclusive Calcutá, inclusive Nova Duípa, em direção ao litoral, onde há o deságua no mar. Aqui, só mais uma imagem do Sr. Shiva, né, recebendo, e aí, para quem gosta, né, de saber onde estão os versos, aí tem esse aqui, Srimad Bhagavatam 8, 18, 28, que fala dessa recepção de Ganga pelo Sr. Shiva. Aí, no significado, Srila Prabhupada vai falar mais sobre isso, né, vai descrever mais. O Sr. Shiva é conhecido como Gangadhara, ou alguém que carrega a água de Ganges em sua cabeça, e aí fala como que Shiva serve ao Sr. Vishnu através desse serviço, e aí fala um pouquinho de Maharaj Bali, como eu já expliquei, e diz que todos os Mahajanas, ou grandes almas, elas reconhecem o valor e a personalidade de Ganga, né? E hoje é o dia que se celebra, então, Ganga Puja. É o dia que, diariamente, aqui do lado direito a gente tem essas duas fotos, há esse grande ritual de Ganga Puja, que acontece em vários locais onde a mãe Ganga vai passando, mas especialmente Varanasi, que é a cidade, né, muito famosa por sua sacralidade, cuja divindade mais celebrada é Shiva. Então, todos os dias tem esse Arati famoso, que é feito por todos esses sacerdotes, algo muito incrível. E tem aqui do lado esquerdo as oferendas individuais, né? Então, todo mundo que vai ao Ganges tem essa oportunidade de oferecer uma mecha, né, ao rio, ou guirlanda de flores e tudo mais. Então, hoje é dia dessa celebração, dessa grande celebração, adoração a Ganga. No âmbito do individual, nós temos essa relação com Ganga, com a purificação. Então, do lado esquerdo, nós vemos aqui a devota oferecendo a água do Ganga a ela mesma. Isso é muito comum, e eu entendi isso com a analogia que Prabhupada nos oferece de Krishna, né, dizendo que Krishna é a fonte de tudo, é a origem de tudo, e aí, como expressão amorosa, afetiva a Krishna, nós pegamos o que ele produz e devolvemos a ele, assim como o filho, né, que quer dar um presente para o pai, mas não tem fundo, não tem salário, né? Então ele pede o dinheiro ao próprio pai para comprar um presente e devolve. É como se devolvesse o dinheiro ao pai, mas o que interessa nessa recíproca é o sentimento, né? É o amor. Então é muito comum Ganga, as pessoas terem essa relação. Então eles pegam a água da mãe Ganga, oferecem sacrifício, oferecem, né, a Vishnu, a Shiva, oferecem e aí devolvem a própria Ganga, certo? Então, aqui tem esses exemplos de banhos, né, sagrados. Aí eu vou explicar isso aqui, porque tem um passatempo muito interessante, né? Então, aqui tem no mapa, a gente vê o Ganga, ele percorre quase toda a Índia, é impressionante o circuito, e aí ele passa por aqui, né, Calcutá, e ele vai desaguar no mar, num local chamado Ganga Sagar, na Baía da Bengala, no litoral da Bengala. É interessante, os devotos costumam fazer o Ganga Sanga Parikrama, então eles vão caminhando de Mayapur até esse lugar,
E há uma data especial para se tomar banho nesse local específico, que, né, recebemos muitas bênçãos. E aqui, Prabhupada, no Srimad Bhagavatam 5.17.9, ele vai explicar exatamente isso, né? Ele vai dizer: o local onde Ganga deságua na água salgada da Baía da Bengala ainda é conhecido como Ganga Sangra, ou local de encontro do Ganges e a Baía da Bengala. E é interessante, aqui Prabhupada diz que essa data, Makara Sankrati, ela ocorre entre o mês de janeiro e fevereiro, e milhares de pessoas vão até ali tomar banho. E aí é dito, Prabhupada diz aqui, que esse banho, ele se equivaleria a um sacrifício de Ashwamedha ou Rajasuya, que são os grandes sacrifícios de fogo feitos pelos grandes reis, né, na era védica. Seria equivalente tomar banho nessa época, nesse local, certo? Então, é uma grande bênção. Se alguém quiser um dia tomar, né, o máximo de bênção da Ganga, seria fazer o Parikrama, Ganga Sangha Parikrama, com os devotos de Mayapur, e tomar banho nesses dias. Aqui exatamente são os devotos tomando banho lá, nessa época, nessa foto. E tem uma coisa muito importante sobre esse lugar também, que Kapila Muni, né, Kapila Deva, uma encarnação de Krishna, foi morar nesse local exatamente, né? E aí esse lugar é chamado Ganga Sagara Tirtha, e até hoje as pessoas se reúnem lá para oferecer respeito a Kapila Deva, o autor original do sistema de filosofia Sankhya, que é uma encarnação de Krishna. Então, quer dizer, é um local super sagrado. Aí eu vou contar o passatempo isso. Aqui também tem imagens, né, do rio Ganga. É assim: Radhanatha Swami, ele conta o passatempo do Ganga Sangra Parikrama. E aí tem um incidente e ele transformou isso numa lição. Ele disse que foram nesse Parikrama, né, aí tinha centenas de devotos e devotas presentes. E aí as pessoas entraram na praia, né, para tomar banho, vão para lá para isso. E o problema é que todo mundo que já foi em locais onde o rio deságua no mar sabe que as correntezas são muito perigosas, são terríveis, porque são encontros de águas, né? Então tudo pode dar errado, na verdade. E aí é dito que alguns devotos entraram, né? Radha Swami conta que alguns devotos, muitos devotos entraram, e aí teve uma correnteza e todo mundo se viu em perigo. E aí os devotos que estavam do lado de fora ficaram desesperados, querendo ajudar, e era uma situação muito perigosa, e aí eles decidiram fazer uma corrente humana, e foram dando a mão, fazendo uma longa, né, de dezenas e dezenas de devotos, entrando de mãos dadas em corrente para poder resgatar essas pessoas que estavam ali correndo risco de vida. E aí Radhanatha Swami, ele faz essa analogia, né, de que se uma pessoa sozinha, um devoto ou devota sozinha, se torna alvo fácil de um perigo, né, de um perigo no mundo material, seja ele ser levado a uma correnteza, seja ele qualquer perigo ou problema que a gente possa ter, mas que devotos e devotas reunidos, né, fazemos uma corrente de força e proteção que pode nos salvaguardar de uma situação de crise, uma situação de perigo e tudo mais. Além disso, eu não sei se vocês conhecem, tem uma música da Janavi Harrison, que aliás o nome dela é Janavi, que é o nome de Ganga, e essa música chama Like a River, como um rio, e ela vai falar exatamente, ela é discípula de Radhanatha Swami, então acho que tem alguma relação aí, e ela vai falar exatamente de algumas analogias que Radhanatha Swami faz em relação ao Ganga. Ele tem uma relação muito afetiva, muito pessoal com o rio Ganga. Além disso, tem uma fala de Jamuna Das, discípula de Srila Prabhupada, que ela diz que nós devemos né, flow like a river, que nós devemos fluir assim como os rios. E ela ela diz assim, né, e Radha Swami também diz, que
quando nós observamos um rio, um riacho e tudo mais, nós vemos como que a água, ela se adapta às pedras do caminho, como ela se curva, se ondula, se diminui ou aumenta de acordo com os obstáculos, se adapta, mas continua fluindo. E aí eles usam essa analogia para dizer que nós temos que ser assim com a nossa vida, né, material, nossa experiência no mundo material, que os obstáculos vão aparecer, as rochas, as árvores caídas, né, todos os tipos de obstáculos, bancos de areia, eles vão aparecer, só que nós temos que passar por eles, não nos apegarmos, não ficarmos estanques, nós temos que seguir, porque tudo é transitório, tudo é passageiro, e uma coisa que pode parecer assim um problema intransponível hoje, amanhã pode ser apenas um galho facilmente assim que dê para passar. Então, esse mantra, né? Flow like a river. Né? Flua, não se apegue, não se preocupe, se renda a Krishna e lembre-se que tudo é passageiro. E aí eu vou falar um pouquinho de Kunti Devi no próximo slide, que ela faz exatamente a mesma oração. Radharani Swami também vai dizer, né, que Ganga, ela é a personificação da determinação, são 1000 milhas dentre a fonte até o Ganga Sangara, né, onde ela encontra o mar, e ela é destemível, né, ela é determinada, nada para o seu fluxo, e nós deveríamos ser assim, né, determinados, qual é o meu foco, qual que é o meu objetivo último, e seguir, e tentar alcançá-lo com determinação, sem desistir, sem esmorecer, perseverar e seguir em frente. Aí a última analogia que Radharani Swami apresenta é a superfície imutável, na verdade isso foi Prabhupada, superfície imutável e variada, relativa versus profundidade perene. Prabhupada diz em uma passagem, não vou lembrar onde, mas ele dizia assim que ele estava falando do mestre espiritual, que às vezes o mestre espiritual ele precisa nos dar lições, ele precisa às vezes ser mais severo conosco para que nós entendamos, escutemos e às vezes nós podemos achar que o mestre espiritual ele está assim com ira, com raiva, com exaltado, coisa assim, e para dizer que na verdade não, que o mestre espiritual ele pode mostrar essas ondulações de sentimentos na superfície, assim como um rio ou mar, mas que no fundo ele está perene, ele está constante, ele está, né, em samadhi, que isso é só uma aparência relativa de acordo com a situação, de acordo com a exigência momentânea. E aí a gente pode fazer essa analogia também, né? Porque a vida material ela é assim, né? Superficialmente, externamente, nós temos os conflitos, o sofrimento, a dor, a transitoriedade que causa, a mudança causa dor, causa desconforto, nos tira da nossa zona de conforto. E é isso, só que nós somos almas espirituais, então nós somos esse fundo do mar, sempre ileso, porque a alma não se contamina com o mundo exterior, sempre em paz, sempre consciência, existência, bem-aventurança, e nós precisamos entender isso e não nos perturbarmos com o que acontece na superfície, né? E focarmos na nossa identidade, que é a alma. E aí a oração de Kunti é essa aqui, está no Bhagavatam 1.8.42, ela diz: ó Senhor amado, só contextualizando, isso aqui é logo depois, no final da guerra de Kurukshetra, quando eles vão fazer os rituais funerários de todas as pessoas que pereceram na guerra. Então, ó Senhor amado, como Ganges flui para sempre para o mar, sem impedimentos, que minha atração seja constantemente atraída até vós, sem ser desviada para ninguém mais. Então, a gente tem essa oração de Kunti, que tanto ela, né, pede para ser assim como Ganges,
e ao mesmo tempo diz, né, que nós temos que seguir em frente rumo à nossa autorrealização, sempre atraída por Krishna e sem ser desviados por ninguém mais, né? Então, ela está ali perante a morte de seus parentes, de seus bem-querentes, e é um pedido a Krishna de que essas coisas, mesmo as mais doloridas, seria a perda de um ente querido, que isso não a abale no seu caminho espiritual. E que ela, assim como a mãe Ganga, flua direto ao mar com determinação, sobrepondo os obstáculos e seguindo. No significado, Srila Prabhupada diz: Srimati Kunti quis servir ao Senhor sem desvios, e essa foi a sua oração. Essa devoção não ligada, acho que está errado aqui, é o objetivo final da vida. Acho que não desviada, né? Nossa atenção é normalmente desviada para o serviço de algo que não está ou não é, né, do programa do Senhor. Quando o programa é transformado no serviço do Senhor, ou seja, quando os sentidos são purificados em relação ao serviço do Senhor, é chamado de puro serviço devocional não apegado. Desculpem, gente, pelo erro aqui. Depois eu posso pegar e a gente vê. Srimati Kunti Devi queria essa perfeição e rezou por ela da parte do Senhor. Então, a gente tem esse exemplo de Kunti, né, de determinação, de fluir, como disse o lema de Jamuna Devi, né, flua como um rio. Então, a meta última é a purificação, né? Prabhupada dizia para a gente ir pelo menos uma vez à Índia. Eu tive essa bênção, né, aqui. Eu coloquei a foto por insistência do meu esposo, que eu tenho vergonha, mas ele falou, não, mostra, né, interessante, as pessoas podem perguntar, né, sobre isso, enfim. E aí nós fomos conhecer o Rio Ganges, é incrível, em Varanasi, e de manhã tem o passeio do barco, que todo mundo faz, porque é incrível, assim, você vê o nascer do sol no Ganges, é realmente uma experiência única. E tomar banho no Ganges, né? Se purificar realmente. A gente sabe desse verso famoso, o Pavitra, Pavitrová, Sarvastanga, Topivá, que, né, nós precisamos nos purificar tanto externa quanto internamente. E aí o Ganga, ele tem Mãe Ganga tem esse poder de nos purificar externa e internamente, né? Tanto as impurezas do corpo como as reações pecaminosas, né? E Ranat Swami diz que nossa mente, ela é como, né, um espelho empoeirado, e que a Mãe Ganga, ela tem essa bênção de Krishna de poder limpar esse espelho, né, de tirar essa poeira, só pelo contato com ela, né, com um poder realmente sagrado, um poder místico. Como eu já falei, Ganga como mãe, ela está presente na vida cotidiana das pessoas e ela está presente até o momento da morte, porque Varanasi é reconhecida como o maior local de cremação da Índia, e as pessoas são banhadas no Ganga antes de serem cremadas. Então, Ganga, ela está desde o início, né? Se nós entendermos Ganga como a forma líquida do amor, da compaixão de Krishna, ela está tanto no ventre, né, como essa água que nos nutre, e aí percorre toda a vida e está lá no final. É ela que nos banha, né, para que possamos nos despedir do nosso invólucro material, corpóreo. E aí é interessante, né, que os Pandavas, e aí imagine, isso é uma prática de milhares e milhares de anos, né, porque a gente tem esse exemplo aqui de que os Pandavas levaram seus parentes para serem... ofereceram água do Ganges, né, igual aquela foto que eu mostrei anteriormente, o pote de água, ofereceu aquela água do Ganges em prol dos seus entes que partiram. Então, isso é uma prática que se faz, né, que no significado Prabhupada diz, até hoje é costume na sociedade hindu ir ao Ganga ou a qualquer outro rio sagrado para tomar banho quando a morte ocorre na família,
cada um dos membros da família derrama um pote cheio de água do Ganga para a alma falecida e caminha em uma procissão com as senhoras à frente. Os Pandavas também seguiam as regras há mais de 5.000 anos. O Senhor Krishna, sendo primo dos Pandavas, também estava entre os membros da família. Então, Krishna pessoalmente fez esses rituais, né, deixando o exemplo para a conduta quando a pessoa, alguém da família, abandona o corpo. E aí, no Chaitanya Charitamrita, tem esse verso aqui que diz, né? Ninguém deve considerar a água Charanamrita, que é a água do banho das deidades, né, do altar, ou do Ganga como água comum. Então, Vaishnavas adoram Mãe Ganga. E aqui, finalmente, vou falar de Ganga Mata Goswamini, né? Qual a relação? Por que eu fiz todo esse preâmbulo? Primeiro que eu tenho uma relação com Ganga muito especial, que eu me casei no dia de Ganga, hoje é meu aniversário de casamento, de cerimônia de fogo. E assim, conhecer o Rio Ganga, e, enfim, é uma relação pessoal. Vou contar a história de Ganga Mata Goswamini, e aí eu entro para perguntas, né? Porque eu quero ver vocês, se vocês têm algumas dúvidas, algum passatempo, realização. Pouca informação se encontra, né? Infelizmente, não se tem muita notícia sobre essa santa Vaishnavi do século XVIII, né? O que se diz, e aqui eu estou citando, né, do livro Vaishnavi, Mulheres e Adoração de Krishna, também escrito por Satyaraja, organizado, na verdade, por Satyaraja, que é discípulo de Prabhupada. Os livros dele ele assina como Stephen Rossing, mas é Satyaraja. Então, ele diz que pouca coisa se sabe, mas no Vaishnavismo de Chaitanya, né, na nossa linha, sabe-se que ela é uma das primeiras Vaishnavis a criar uma reputação como devota por base das suas realizações espirituais somente. Por que tem essa observação aqui? Porque muitas das santas Vaishnavas, elas são relacionadas com personalidades homens Vaishnavas. Então, a esposa de Chaitanya, as esposas de Nityananda, a esposa de Advaita Acharya. Então, até chegar aqui, muitas das santas Vaishnavis, elas podem ser vistas assim, ela era santa porque ela era, né, de um passatempo que envolvia outros associados. Enfim, todas elas são santas, independente do contexto de nascimento, de relacionamento, etc. Todo mundo é alma, todo mundo é associado de Krishna, mas ele faz essa observação aqui. Seu nome original era Ashati, e a lenda, a história conta que ela era filha de um rico senhor de terras da Orissa. E ela tomou iniciação, então aí começa a sua história espiritual, né? Ela toma iniciação Vaishnava de Haridas Goswami em Vrindavana, e aí o seu mestre inicialmente manda que ela habite à beira do rio Radhakunda, né? E que é um local muito sagrado também, né? O Radhakunda, para nós Vaishnavas, é a forma líquida de Radharani, imagine. É a Radharani se manifestando na forma líquida. E tem o Krishna Kunda, que é Krishna na forma líquida também. E aí, por ordem do mestre espiritual, ela vai para Radhakunda, onde ela vive anos com uma irmã espiritual, que é Lakshmi Priya. E é interessante essa prática, né? Muitas mulheres Vaishnavis, elas foram renunciantes, e elas não se casavam como renunciantes, mas viviam com outras mulheres, né? E tem até uma instrução de Prabhupada nesse sentido para Jamuna Devi, que é semelhante. Jamuna Devi é reconhecida como uma das grandes discípulas de Prabhupada, e ela foi uma das primeiras discípulas a dizer: eu não vou morar mais no templo, quero morar fora. E os devotos criticaram, por isso que na época todo mundo morava no templo. E aí Prabhupada diz, como é que ele fala? Vivendo com 200 pessoas ou com uma pessoa, se for sadhusanga, basta. Então ele autoriza ela a sair do templo. Ela foi morar com Dinatarani,
e elas fizeram um ashram depois, né? E tem toda a história contada na biografia de Jamuna Devi. Então, é uma prática Vaishnava, nossa tradição. Que mulheres renunciantes vivam na companhia de outras, né? Isso que eu quero dizer. Ou em ashrams. Bom, e depois ela foi instruída, depois de anos no Radha Kunda, ela foi instruída por seu mestre espiritual a se estabelecer em Jagannatha Puri. E aí ela foi, e ela foi para lá como eles chamam de Kshetra Sannyasi, que é sannyasi que como se diz, relacionado a um local específico. Então, ela ia ficar ali o resto da vida em Jagannatha Puri. Ela foi, então, morar na casa de Sarvabhauma Bhattacharya, que todo mundo conhece por causa da sua relação com Chaitanya Mahaprabhu. Então, era casa, a residência de Sarvabhauma Bhattacharya estava abandonada, estava, né, deixada assim, as traças, e ela foi morar lá e cuidar desse espaço muito importante na nossa tradição. E quando ela chegou lá, tinha uma xalagrama que era, né, chamada Arara Damodara, que acredita-se que estava lá há muito tempo. Não se sabe se era de Advaita de Sarvabhauma Bhattacharya, mas ela estava lá. E ela decidiu assumir esse serviço de adoração a essa Shalagrama Shila. E como é que Shati se torna Ganga Mata Goswami? Onde é que isso se encontra? É dito que tem esses dias que são especiais em que você toma banho, né? Toma banho no Rio Sagrado, como eu falei de Ganga Sangha. E tem um dia que chama Mahavaruni, que você tem que tomar banho à meia-noite no Rio Ganga. É um dia especial e tudo mais. E Shati, ela queria tomar esse banho, ela foi para lá à meia-noite tomar esse banho. O que aconteceu é que, misticamente, ela foi levada pelas correntezas para dentro do templo do Senhor Jagannatha. Templo original, Jagannatha Puri, né? Ela foi levada para lá. E ela foi levada para o local, dentro do templo mesmo, onde escorre a água do banho das deidades, a água, né? A água dos púdias, ela apareceu lá. Todo mundo sabe que o templo de Jagannatha, ele é cuidado por guardas, inclusive, que não permitem a entrada de ocidentais e tudo mais, e também porque, enfim, a deidade tem que ser protegida, no princípio. E aí ela foi encontrada por esses guardas e foi presa, né? Jagannatha, o templo de Jagannatha, ele é uma cidade, é uma citatela. Ele tem prefeito, ele tem sistema polícia, é como se fosse uma citatela mesmo. Então ela foi presa dentro do templo, num cilindró lá, ela foi presa. E aí, durante a noite, porque eles acharam que ela tinha invadido propositalmente para roubar as joias da deidade. E aí, à noite, o prefeito da cidade sonhou com Jagannatha, dizendo para ele assim, por que você prendeu a minha devota? Solte-a imediatamente e tomem abrigo espiritual nela. Então, ela foi solta, ela foi nomeada, é aí que ela ganha o título Ganga Mata Goswamini, porque ela é a santa que foi levada pelo Ganges, né, para dentro do templo, Ganga Mata Goswamini, porque ela era sannyasi. E ela deu iniciação a todo mundo que naquela época morava no templo. O prefeito, os guardas, os servos, todo mundo tomou iniciação dela. Então, ela é uma grande guru, iniciadora. E aí a casa onde ela morava, a casa de Sarvabhauma Bhattacharya, hoje ela é conhecida como Ganga Mata Mata, né? Igual a gente fala Gaudiya Mata, então esse Mata virou Ganga Mata Mata. E hoje, se você vai em Jagannatha Puri, se você perguntar onde é a casa de Sarvabhauma Bhattacharya, ninguém vai saber. Mas se você disser onde é Ganga Mata Mata, aí todo mundo sabe. Né? Então, as glórias de Ganga Mata Goswami.
Aqui no significado desse verso, Prabhupada fala, né, Ganga Mata trouxe a deidade com o nome Shri Rasikaraya de Krishna, Mrisha de Jaipur, e a instalou na casa de Sarvabhauma Bhattacharya, Sarvabhauma em Jagannatha Puri. Então, aqui Prabhupada dá essa notícia de que ela não só adorou a Shalagrama, de que estava ali na casa de Sarvabhauma, como instalou uma deidade de Shri Rasikaraya, que ela trouxe de Jaipur. Também no Chaitanya Charitamrita, a gente tem essa notícia só para, né, interessante como o local ali é sagrado. Enquanto o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava inconsciente, Sarvabhauma Bhattacharya, com a ajuda de vigias e alguns discípulos, o levou para sua casa e o deitou em uma sala muito santificada. É dito que Chaitanya, à noite, ele entrava no litoral de Jagannatha Puri e entrava em êxtase e desmaiava. E aí a Sarvabhauma o resgatava da água e levava para sua casa. Essa mesma casa que recebia Chaitanya Mahaprabhu, socorrido por Sarvabhauma, aí Prabhupada diz aqui no significado, atualmente é usado como um mosteiro de Ganga Mata. Então é isso mesmo, Prabhupada confirma. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Ganga Mata, ela tem essa grande representação para nós como uma Vaishnavi Diksha Guru, né, por bênção do próprio Senhor de Jagannatha, e aí ela tem essa herança que Satyaraja lhe oferece de que ela é a primeira mulher a ter seu próprio mérito espiritual, independente de familiares, independente de outras circunstâncias que não sejam só a sua fé, sua devoção, sua entrega a Krishna. Então, a relação dela com Ganga é essa. E deixa eu ver se mais uma coisa. Eu só queria falar duas coisinhas que Radhanath Swami fala. Ele diz que Ganga é a forma líquida da misericórdia, das bênçãos, do amor da pessoa suprema. Ela é uma expansão de Ladini Shakti, que é a forma de Radharani de amor e compaixão. E ele diz que é bom a gente lembrar que Parikshit foi para a beira do Ganges quando ele sabia que tinha só 7 dias de vida. Chaitanya Mahaprabhu apareceu à beira do Ganges em Navadvipa, e ele dizia que ela era tão pura que qualquer pessoa em contato com ela, ou até com a brisa que vem dela, se purificaria e estaria apto a conhecer a verdade absoluta. Essa é a bênção de Chaitanya Mahaprabhu. Vidura, tio de Arjuna e dos Pandavas, depois da guerra e depois, enfim, da guerra de Kurukshetra, ele vai para a beira do Ganges ter conversas filosóficas com Maitreya Rishi. Uddhava, depois que Krishna parte desse planeta, vai para a beira do Ganges ter conversas filosóficas com Maitreya Rishi. E o próprio Radhanatha Swami, ele diz que ele passou um mês da vida dele morando numa caverna à beira do Ganges, e todos os dias ele ia, sentava numa pedra dentro do rio Ganges e meditava do nascer do sol ao entardecer. E aí ele tem todas as realizações dele desse período de ficar horas e horas do dia apenas ouvindo o que ele chama de a música do Ganga, né? O barulho do rio Ganga fluindo. E tem uma coisinha, Japataka Swami, ele diz que toda a água que abastece Mayapur, o complexo de Mayapur, é Ganga, porque o Ganga passa por ali, né? Ele tem um braço que passa ali na porta, e aí Japataka Swami diz que quem vai para Mayapur tem essa bênção de que toda a água que entra em contato, que come, que, né, se banha, em qualquer lugar do complexo é Ganga. E ele disse também que ele também é muito devoto de Ganga. E ele disse também que quando a gente estiver tomando banho, se a gente invocar a Ganga, ela se apresenta, independente de onde a gente esteja. Então ele dizia para falar 3 vezes, Ganga Mai, Ganga Mai, Ganga Mai Ki Jai, que seria, onde você estiver, se você invocá-la, aquela água vai se tornar água do Ganga.
Então, Ganga Mai Ki Jai, Ganga Mata Goswamini Ki Jai. Jai. Perguntas, comentários? Krishna, Gitamita, muito obrigado. Muita informação nova aí, né? Esse é um assunto bem interessante para a gente poder discutir. Queria pedir para os devotos aí participando aqui pelo Zoom, podem abrir seus microfones, né, para fazer suas perguntas, ou como a Gitamita falou, né, falar algum passatempo, comentários. E também o pessoal no YouTube, né, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, por favor, escrevam no chat que eu transmito para a nossa palestrante. Bom dia. Bom dia. Poderia repetir o mantra para fazermos ao banho? Eu vou escrever no bate-papo. Ah, tá ok. Obrigada. Mai quer dizer rio, né? Então, Ganga Mai, um rio Ganga. Quando a gente faz adoração à deidade, uma das primeiras coisas que nós fazemos é transformar a água que a gente vai usar na água dos rios sagrados. Então, a gente fala um mantra, faz um mudra, e aí nós invocamos, né, os rios Ganga, Godavari, Saraswati, Narmini, Sindhu, Kaveri. A gente invoca esses rios sagrados na água. E então tem toda uma relação também da adoração às deidades com principalmente Ganga, né, com a água do Ganga. Então, por exemplo, você adquire no eBay ou em sites devocionais garrafinhas com a água do Ganga para você misturar na hora da adoração. Você põe uma gota em um pote e vira a água do Ganga. Você não precisa usar, né, um copo inteiro. Então, é muito comum, somente quando você tem Shalagrama Shila, é bom que você use água do Ganga. É claro que invocar, a gente tem a bênção do Guru, para que a água se torne aquilo. Mas se tiver, né, é um cuidado a mais, vamos dizer assim. Gitamita, eu queria agradecer pela palestra. Eu queria perguntar onde que a gente tem mais informações sobre essas santas Vaishnavas, se existe alguma literatura que a gente possa ter mais informações. A gente fez uma tradução desse livro, né, de Satyaraja, Vaishnavi, Mulheres na Adoração a Krishna. Aí tem um capítulo todinho que é aqui ela assina como Jan Brzezinski, talvez seja russa, não sei. E aí a gente colocou no site do Ministério Vaishnavi. Então tá lá um artigo com a tradução das santas Vaishnavis, né? Desde Sita Thakurani, que é a esposa de Advaita Acharya, até algumas Vaishnavis mais contemporâneas. Eu acho que é a última fora da ISKCON, né? Acho que é do século de 1940, que é uma indiana, que ela se torna Vaishnavi e inicia um piloto da Segunda Guerra inglês que vai para a Índia procurar vida espiritual. E aí ela chama Yashodama, e ela vira Goswami, ela vira, né, guru, para iniciar esse inglês. Ele fala, eu só vou tomar iniciação se for sua. E ela é casada, aristocrata, rica, ela abandona tudo e toma iniciação para iniciá-lo. E aí eles abrem um ashram, e é uma história muito bonita, porque eles abrem um ashram que recebe ocidentais e orientais para fazer as práticas, ela canta os santos nomes, Vaishnavi, e aí eles têm uma deidade de Bala Gopalo, que é Gopalo, Krishna bebê, engatinhando, com a mãozinha para frente, com doce na mão, por isso que chama Lado Gopalo, Lado é o doce, e Gopalo, que é Krishna criança. E é a deidade do ashram, é a deidade principal do ashram, esse Lado Gopalo. E aí, uma vez, depois que a Guru já tinha abandonado o corpo, aí ele chamava Krishnadas, ele ficou como mestre do ashram,
E aí, uma noite, ele disse que, ele mesmo conta isso, que ele ouviu assim, Dada, tô com frio, no meio da noite. Aí ele levantou, quem tá me chamando? E começou a procurar, não acha. E ouvindo, Dada, tô com frio. E ele, nada de achar, aí ele ouviu, falou, bom, tá vindo do templo. E aí ele abriu o templo e foi até o altar, e aí ele entendeu que era a deidade que estava pedindo. E aí ele olhou para a deidade e falou assim, Gopal, tipo assim, você tá vivo? Você tá aí? E aí escorreu uma lágrima do rosto da deidade e ele ouviu a voz da deidade internamente dizendo, e você achou que eu não estava? E aí ele disse que sentou no chão e chorou horrores, né? Porque ele falou, nossa, eu não entendi nada. E, enfim, então tem essas histórias das santas Vaishnavis, desde de Sita Thakurani até essa Yashodhama, que a gente fez a tradução e colocou lá no site do Ministério Vaishnavi. Aí depois eu posso passar o link e você coloca na descrição do vídeo do YouTube, que as pessoas podem pegar, certo? Certo. Ótimo, obrigada. Imagina. Vou pegar o link aqui, podem falar enquanto isso. Alguém conheceu o Ganga? Fala. O Gokula levantou a mão, pode falar para você, depois eu falo. Hare Krishna, bom dia para todo mundo. Obrigado, Gita Amrita, mais uma vez pela palestra, foi maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ganges mais em Maia, foi uma experiência bem forte, assim, cantar os santos nomes e cantar o Gayatri dentro do Ganges é uma experiência que não dá nem para transformar em palavras, né? Isso é muito especial. Eu queria fazer especificamente uma pergunta sobre, assim, um exemplo, né, de tantas santas Vaishnavis, e especificamente eu queria que você desse, né, a sua opinião ou a sua percepção como uma estudiosa do tema, da importância de exemplos como de Ganga Mata Goswami para o presente e o futuro da nossa tradição, da tradição Vaishnava, onde ainda nós temos tabus históricos a serem vencidos, né, com a figura da mulher, na posição de guru. E que exemplo Ganga Mata Goswami deixa para o presente e o futuro da nossa tradição? Obrigado pela pergunta, Gokula. Acho que é um assunto muito importante. A gente sabe que na nossa instituição hoje existe ainda essa discussão, porque apesar dos 12 anos de pesquisa sobre Vaishnavi, Diksha Guru, apesar do aconselhamento chástrico ter feito parecer baseado em estudo dos shastras, de tudo que Prabhupada falou, foi um parecer de que sim, ter mulher Diksha Guru seria algo totalmente compatível com a nossa tradição, com o desejo de Prabhupada e tudo mais. Então, e teve a resolução que deliberou que sim, nós podemos ter Vaishnavi Diksha Gurus, e apesar de tudo isso, hoje não existe nenhuma candidatura, né? Nenhuma mulher se candidatou, porque existe uma resistência dentro da ISKCON, e hoje tem um comitê de resolução de conflito que está debatendo isso com essas pessoas que estão resistindo, porque é um número muito grande de pessoas, e eles alegam que se tiver uma mulher de Diksha Guru, eles vão levantar e vão sair da ISKCON. Assim, é uma coisa incompreensível, porque a gente, se você lê o parecer do SAC, né, do Conselho Chástrico, que fez toda a pesquisa, tem muitas e muitas citações de Prabhupada dizendo meus discípulos e discípulas, e ele fazia questão de fazer essa distinção de gênero, porque a gente sabe que no inglês, quando você fala discípulos, é geral, certo? É geral. Então, se Prabhupada quisesse dizer assim,
só meus discípulos homens, ou discípulos em geral, ele falaria disciples. Só que muitas dessas passagens ele fala assim, esses jovens e essas moças. Ele fazia questão de fazer essa determinação de gênero para deixar claro que eu não estou dizendo só de uma categoria humana, estou falando todos. E ele dizia, se conhecerem a consciência de Krishna, estão aptos a serem gurus e ensiná-la para as outras pessoas. E ele tem passagem que ele fala só isso, diz assim, meu único requisito para que se seja guru é que compreenda a ciência de Krishna e assim vai poder passar para outros. E eu quero que esses, né, meninos e meninas, esses moços, esses rapazes e essas jovens façam isso. Então, assim, é claro, não tem nenhuma dúvida. E ele sempre cita esses exemplos falando de outras gurus na nossa linha, como Janava, né? Janava Ishwari, tem esse título, Ishwari, que era uma das esposas de Nityananda, Sita Thakurani, esposa de Advaita Acharya, eram gurus. Então, assim, não, evidência histórica, chástrica, de guru Shastra, tá, beleza, tá tudo aí. Inclusive, na Gaudiya Mata tem uma Diksha Guru hoje atuando, né? Então, é da nossa tradição, não tem por que não, né? Eles falam, mas na Índia não tem. Como não? Na Gaudiya Mata tem. Então, não faz sentido essa resistência, vamos dizer assim. Aí, quem é a favor, que para mim é maioria, porque se a gente for pensar América do Norte, Europa, África, América do Sul, acredito que sim. Se a gente for contabilizar, é maioria que quer. Por quê? O argumento principal é que, em termos de pregação, que é o nosso interesse de disseminar a missão de Srila Prabhupada, isso seria positivo. Porque existem monjas budistas, né? A gente tem aqui no Brasil, né, a Korhan, né, o nome dela, que é famosa, que aparece em tudo. Quer dizer, nós temos as mães de santo, nós temos as pastoras evangélicas, quer dizer, já é parte da nossa cultura ter mulheres que são líderes espirituais, que são pregadoras, que são mestres. Então, nesse aspecto, no Ocidente, nós somos vistos como retrógrados, como conservadores, se não como machistas. E isso é muito ruim para a pregação, porque a gente tem relatos de muitas mulheres, não só no Brasil, mas Estados Unidos, Europa, que a gente vê pelas discussões do Ministério Vaishnavi, de pessoas que conhecem a filosofia, conhecem o movimento, não sei o quê, mas aí quando chega nesse ponto e fala, mas vocês têm mestres mulheres? Não, desistem. Então, quantas pessoas nós estamos perdendo para a consciência de Krishna? Porque não existem mulheres gurus. Enfim. Aí, um dos argumentos contra é que Sunit, no Bhagavatam, ela diz para Dhruva Maharaj, né? Ela diz assim, eu sinto muito que eu não possa, né, te ajudar por causa da minha posição. E aí a seção opositora lê isso como ser mulher, né? Ela não pode ajudá-lo como mulher. Só que no significado, Prabhupada diz, Sunit é a primeira guru de Dhruva. Tanto que no final ele busca, resgata para ir com ele, que ele diz, eu devo tudo isso à minha mãe, como é que eu vou deixá-la aqui? Só que Prabhupada fala, ela é Shiksha Guru, ela não poderia ser Diksha Guru. Só que as pessoas leem isso literalmente, sem fazer o estudo hermenêutico de entender por que ela não poderia. Ela não poderia porque ela não é a primeira rainha, ela é a segunda rainha, ela é Kshatriya. Então, são vários impedimentos. Ela não é a primeira rainha, então ela não tem autonomia. Ela é chata, ela não é brahmana. É outro impedimento, que só, né, brahmanas são gurus na cultura védica. Então, eles tiram esses vamos dizer assim, contextos super importantes só fica na frasezinha lá, Prabhupada dizendo, ela poderia ser Shiksha, mas ela não poderia ser Diksha. Mas não se pergunta por quê, entende? É o único argumento que eles têm, é essa passagem. E então, para a ISKCON mundial, isso seria um grande passo de pregação, como eles falam na ISKCON, né, de outreach, que é alcance externo, alcance, né, em geral, público.
E em termos de Ganga Mata Goswamini, o legado que ela nos deixa é exatamente esse, de que não há limites para uma mulher na vida espiritual. Né? Prabhupada sempre deixou isso muito claro, dizendo que todos são almas espirituais, e Prabhupada fazia isso como assim, um estandarte da ISKCON, né? Todos são almas espirituais. E ele dizia várias vezes, não há diferença de serviço. Tudo que um faz, o outro pode fazer. E a gente viu que ele pessoalmente instituiu mulheres em todas as categorias de serviço. E aí a gente podia se perguntar o seguinte, ele não instituiu mulheres gurus, mas ele também não instituiu homens gurus. Isso quer dizer o quê? Que ele não teve chance de fazer isso. E não que ele não quisesse fazer. Porque se você parte da premissa de que ele não instituiu ninguém guru, e aí ele sempre diz que quando ele queria que os seus filhos e filhas fossem guru, então a gente compreende que quando isso acontecesse, deveria ser para ambos. E não foi, né? Não foi por uma decisão de algumas pessoas, não por Prabhupada. E o legado dela é esse, que a gente não tem, em termos de ashram, a gente não teria limite. A gente pode ser renunciantes, a gente pode ser... É interessante porque quando você olha as discípulas de Prabhupada hoje, ou as que já partiram, Jamuna Das, ela era renunciando. Totalmente. Ela fazia tudo que um sannyasi faz hoje na ISKCON, Jamuna fazia. Tudo. Ela morava num ashram, ela pregava 24 horas, ela adorava a deidade, ela viajava em pregação, ela só não tinha discípulos, né? Assim, oficiais, mas Shiksha, ela tinha um monte de discípulos e discípulos. Malati hoje, ela usa açafrão, não sei se vocês perceberam, mas Malati ela só usa açafrão. Ela se vê como sannyasi, apesar de não ter sido formalizado, mas ela só usa açafrão. O que falta? Ela iniciar. Não falta mais nada. Entende? E isso é uma formalidade institucional, mas não significa que ela já não seja shiksha de muitas pessoas. Então, hoje, a nossa discussão em termos de Ministério Vaishnavi e até Brasil, assim, o que a gente tem conversado com Kaunteya Prabhu, por exemplo, é que a gente quer instituir a cultura shiksha primeiro, sabe? Porque na ISKCON é permitido que mulheres sejam shiksha gurus. Então, a gente quer estimular isso, que mulheres sêniores, que a gente tem várias e são muito importantes, que elas comecem a ser reconhecidas como shiksha guru. E aí, quem sabe, uma discípula de Prabhupada não toma um passo à frente, brasileira, porque não, e passa pelo processo, que é uma candidatura, assim como para homens, não há diferença. Você tem que passar por um processo de avaliação junto ao GBC e aí ser formalizado. Então, nosso sonho é esse, assim, primeiro estimular a cultura shiksha e ver se alguma dá esse passo à frente, porque é um passo pessoal, né? Você querer ser Diksha Guru é uma responsabilidade enorme, a gente sabe disso. E ver se alguma dá esse passo à frente. A gente ia ficar muito feliz, né? Se... Já pensou a primeira Diksha Guru da ISKCON ser brasileira? Ia ser lindo, né? Tem discípulos de Prabhupada aqui no Brasil. Tem que ver se elas se motivariam nesse sentido, né? Acho que é isso. Respondi. Respondeu sim, muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Obrigado, então, Gitamita. Parece que a gente não tem mais perguntas. Já são 11h51, aí quase 1h30 de fala sua, né, da sua palestra. Muito bom. Os devotos apreciaram bastante, estão agradecendo. Então, eu também te agradeço mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, por nos trazer todos esses esclarecimentos. E espero que nos próximos convites você aceite novamente e esteja aqui presente. Sim, pode convidar, eu gosto muito de vir aqui, né? A gente teve um outro encontro, não lembro, foi Dia da Mulher, não foi, Harish?
acho que foi Dia da Mulher. E é sempre bom ver aqui, ter a associação de vocês e conversar, gosto muito, agradeço mesmo pelo convite. É isso. Só lembrando, gente, que no nosso próximo encontro, do próximo domingo, a gente vai ter uma presença especial de Dayananda Dasa Goswami. Ele vai dar uma palestra para a gente, com um tema bem interessante, né? Falando sobre pandemia, se a pandemia é um karma coletivo. Então, assim... E também lembrando, né, que a gente tem esse horário de 10h30, é provável que a gente vai precisar ajustar o horário, é provável que para 9h30, mas a gente vai divulgar aí nas mídias sociais, tá? E se preparem, né, para participar. Então, já está certo, a gente só precisa confirmar o horário, se vai ser de 10h30 mesmo ou de 9h30, ok? Sim, obrigada novamente, referência a todos e todas as Goshtila Prabhupada. E todas as glórias Shila Prabhupada. Gratidão a todos. Então, um bom resto de domingo e uma boa semana. Até o nosso próximo encontro. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol.